Niterói sempre tem eu, você e alguém que a gente conhece. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse podcast, onde eu, Laura Zandonade, quero mostrar que isso pode mesmo ser uma grande verdade, conversando com algumas figuras que fazem parte do cenário sociocultural da nossa cidade Sorriso. Diretamente do estúdio Ozimbrum e contando também com o apoio da editora Garota FM Books, bora começar o papo de hoje? Eu, você e alguém que a gente conhece. Ele é multi-instrumentista, musicoterapeuta, music coach, arranjador, compositor, diretor musical, ou seria um organizador de talentos? E no meio de tanto, ainda encontrou uma nova paixão e fonte de estudo, a psicologia. Ele é alto astral e sabe fazer o outro sorrir ao mesmo tempo que reflete sobre a vida. E para mim, vai ser sempre o cara que me disse na saída da escola, no dia em que eu peguei meu boletim vermelho de Química e Matemática: fica tranquila, você nasceu para ser cantora. Sérgio Cavazoli. Mas foi isso mesmo, né, que Foi aconteceu. isso. Que maravilha, cara. Você era novinha, a gente lá no Salesianos, né, teve uma apresentação. Você cantou com a gente, eu falei, vai ser cantora, não tem jeito, já tá... Isso aí, olha, me formou, literalmente, olha aí onde a gente chegou, né, Engraçado, Serginho? né, a responsabilidade que a gente tem, que a gente fala uma frase, Como né, é que e marca, essa frase né? já chega, né, com tudo na vida da pessoa, isso é muito legal. Serginho, muito obrigada por estar aqui comigo hoje, nesse novo projeto, mais um que eu posso contar com você, Sim, estaremos como sempre foi. juntos. E como você falou, né, relembrou, aí a gente se conheceu no Colégio Salesianos, quando eu era aluna. Você, enquanto ex-aluna, a gente fez um show juntos lá, né? Isso. Era uma homenagem... Eles me chamaram, fui eu, o Oscarzinho, se eu não me engano, e foi o Weber também. O Pedro, né? O Pedro também foi, Pedro né? também. Pedro também. E aí pediram pra gente ir lá tocar com vocês e tudo. Aí tem De umas alunos e meninas, ex-alunos. aí cantamos, aí... E aí eu chego lá, eu, ex-aluno, Serginho Cavazoli, eu com 15 anos, mal sabendo nada na vida, e tive essa oportunidade que realmente, como você falou, me marcou absolutamente. Não à toa a gente está aqui hoje, mais de 20 anos depois, né? E também eu lembro, curiosamente, acho que eu não te falei isso, nunca te falei isso, mas eu lembro de você no Estúdio Arte. Lembra do Estúdio Arte, do Marquês Reiser? Dei aula lá. E a gente, de início, começou a nossa relação com aluguel, né? Eu aluguei um espaço que ele tinha. Serginho, vem pra cá, fica aqui com a gente, tá eu, você e Arthur aqui. Aí vamos ficar aqui, beleza, vamos aí. Aí eu aluguei 2 salas dele lá em cima, né? Na verdade, comecei alugando uma, daqui a pouco ele fala assim, pega logo a outra também, que fica aqui com a gente, esse lugar é seu. E foi um momento, assim, maravilhoso, porque o Marquinhos era um cara muito bacana, né? Cara muito sensacional. Querido, saudoso, um demais. querido, Que fez muita coisa bacana pra nossa cidade também na esse música, cara né? E E ele é pai de uma das minhas grandes amigas, melhores amigas de infância, que é a Marina. Então eu tenho essa lembrança também, antes disso, dos Salesianos, de te ver lá pelo né? estúdio. E assim como o Arthur. E também, antes ainda, quando era na casa deles, assim, tipo... Você já pegou a fase no prédio ali perto do Shopping Cancún, né? É isso, eu já peguei naquela parte. E eu já frequentava quando era ali dividia o muro com a nossa escola na época, né? Antes de eu estudar... que depois virou Itapuca, enfim. Então já tinha essa conexão, já tinha alguma coisa ali que unia a gente, que nesse momento depois no Salesianos, e curioso que eu fui para lá, para Salesianos, para quem não conhece, é um colégio super tradicional aqui de Niterói, uma escola grande, assim. Eu saí de um colégio pequeno e eu queria expandir meus horizontes, conhecer gente nova, então cumpriu muito essa função e te conhecer foi um marco muito importante nessa história. A minha relação com os Salesianos, ela é, assim, uma coisa das mais lindas. Eu sou um salesiano, né? Sim, você tem essa formação mesmo, né? E a gente não tinha a menor condição. Isso é legal, né? Eu estudava em colégio público e a gente não tinha a menor condição. E eu passei em frente aos Salesianos e falei pra minha mãe, eu quero estudar nesse colégio aqui. Falou, meu filho não tem condição. Falei, me leva pra falar com o padre lá. Aí ela me levou no diretor, na época era o padre Hamilton. Sim. Aí eu virei na escola, virei pra ele e falei assim, eu quero estudar aqui. Mas a minha mãe falou, meu filho quer estudar aqui, mas a gente não tem a menor condição. E ele pediu para eu vir falar aqui com o senhor, que ele quer falar. Aí eu falei, eu quero estudar aqui, a gente não tem condição e eu posso trabalhar aqui dentro, ajudar a varrer a escola e posso tocar na missa. Olha, Aí ele virou e falou assim, tá bom, você vai Fechou. tocar na missa e nós vamos arrumar um lugar para você trabalhar aqui. E eu trabalhei como recepcionista do SOI.
Caramba! Eu era recepcionista do SOI e tocava nas missas do Salesiano. Isso com quantos anos você... Quando eu entrei lá na quinta série. 11, 12 Entrei na anos, quinta por aí. série, por e você aí. veio para Niterói com 10 anos, Eu né? vim para Niterói com 10 anos. Eu nasci no Rio de Janeiro, o antigo estado da Guanabara, né? Eu sou guanabarino, que eu nasci em 61. E aí vim para Niterói com 10 anos por uma baita dificuldade da família, que meu tio tinha uma casa, ofereceu pra gente morar ali na Mário Viana. E aí eu fui estudar ali no Guilherme Briggs. E aí depois eu passei em frente ao Salesiano e tive esse amor. Aí eu fiquei lá da quinta série até a segunda, oitava série. E depois disso aí fui pro Plínio Leite. A coisa que eu mais amo, assim, dos salesianos, né, da mentalidade de Dom Bosco, é porque eles sempre falavam assim, não importa quem é a pessoa, o que a gente tem que fazer é potencializar o que ela tem de melhor. Né? Então tem esse lado do Dom Bosco que eu trabalho, até hoje eu trabalho com fortalecimento de indivíduos. Eu não gosto de fortalecer instituições, não gosto de fortalecer coisas maiores. Eu gosto que diminua o poder dessas coisas e o indivíduo esteja fortalecido, né? Então eu aprendi isso muito com ele. Até hoje, para mim, cada pessoa tem seu lance. É só a gente descobrir. Sua paixão também pela psicologia? Já... Isso foi... Laurinha, eu falo o seguinte, né, cara? A gente teve... Uma vez eu conversando num podcast, eu falei uma coisa que o cara destacou, que eu nem me toquei, que eu falei, ele destacou. Aí eu fui descobrindo isso com essa frase que eu falei. A gente não estuda música para entender de música. A gente não estuda música para musicoterapia para entender de musicoterapia, muito menos psicologia para entender o ser humano. A gente estuda essas coisas porque através dela a gente consegue entender o mundo, entender a vida, o que está acontecendo. Né? A minha melhor relação de entendimento com a vida é entendendo profundamente a música, entendendo profundamente a música, como a música funciona, como também ele é instrumento de cura e como como a psicologia pode me trazer isso também como entendimento de vida para entender o outro, como o outro pensa, como é que eu posso, sabe, assim, lidar com isso. Então, para mim, nós estamos aqui gravando, né? Nós temos nosso amigo aqui, Leandro, que trabalha maravilhosamente com som, com tudo. Ele é no som que ele consegue entender a vida, você entende? Eu penso assim. Então, por isso que eu trago sempre esse negócio da gente aprender as coisas pra gente entender a vida. E lá no Salesiano, eles sabem fazer isso muito bem. Porque eles falavam assim, nossa, o Sérgio ficou em 6 matérias, 7 matérias de novo. O que nós vamos fazer com ele? Sérgio vai ser músico. Deixa rolar. Deixa ele aí com a gente. Aí eu tocava nas festas dos professores, tocava na missa, tocava nesses lugares. E até hoje me tornei assim uma pessoa... Eu penso que eu fui bem sucedido, sou bem sucedido na música, né? Consegui chegar num ponto bem bacana de lidar com as pessoas importantes da música e com a música internacional, com várias coisas. E, enfim, eles foram muito responsáveis disso. E eles, engraçado, quando eu encontro com eles são muito orgulhosos disso. Sem dúvida. Assim, uma das coisas que eu mais admiro em você, Serginho, que eu acho que é essa sua sabedoria para lidar com as pessoas e para gerenciar alguns problemas, mantendo o bom humor. Isso. Mantendo esse sorriso, essa alegria. Então, você sempre foi assim, é uma coisa que... Isso eu fui descobrindo com o tempo. Eu sempre fui assim, e com os estudos eu fui descobrindo a questão que a gente estava até batendo um papo antes aqui com as escolhas, né? Porque nos problemas, o problema está sendo o problema, a vida está sendo a vida, o mundo está sendo o mundo. Quem escolhe como vai ficar é a gente. Eu posso estar com o maior problema, mas eu posso escolher ficar bem ou ficar mal, né, enquanto eu estou resolvendo aquele problema. Lógico que tem momentos que a gente lidar com umas coisas que a gente não gerencia, como as desgraças e os problemas, mas como a gente não tem isso, graças a Deus, né? Quando acontece um problema, eu falo assim, cara, eu posso resolver isso chateado, eu posso ficar feliz com isso, vamos embora, vamos resolvendo, né? Então, para mim, a questão de como a gente vai sentir é uma escolha. Isso acaba contagiando todo mundo que está trabalhando junto com você, né? E uma das grandes conquistas, eu imagino, da sua carreira é ter, né, no seu portfólio aí a direção musical do Gilberto Gil, parceria com o Oswaldo Montenegro, que também já há muitos anos, né? Eu tenho relações longas, né? Inclusive de casado. De casado, porque isso também é interessante a gente falar que o Serginho é casado o quê? 40 anos? Faço 40 esse ano. Vai fazer 40 anos. Eu tenho relações longas. Tem filhos, netos, família...
Os Linda. amigos são amigos. Olha, nós temos assim 10 meninos e 10 meninas que somos que somos dos salesianos, né? E estão juntos até estamos hoje. até hoje juntos, conversando. E como é que foi essa conquista e como chegou no Gil, né? Eu sei um pouco da história, mas queria que você contasse para quem está ouvindo tem a gente. algumas relações, né? Começou Por em 97, exemplo, eu toco né? desde 4 anos de idade, né? Então eu já tocava desde pequeno. Com 7 anos já tocava um pouquinho em baile, tocava em missa, essas coisas. E com 14 anos eu comecei a estudar com Paulo Roberto Leitão, violão, né? E tudo. E fui fazendo esse tipo de trabalho, assim, de tocar. A gente tocava muito em bar e tudo. Aí, certa vez, eu tava fazendo um show. O Weber trouxe o Zé Alexandre, né, que é parceiro do Oswaldo em bandolins e tudo. Aí trouxe. Bom, aí eu comecei a trabalhar ali com o Zé, e o Zé falou assim, pô, o Oswaldo vai ser o diretor musical do show que a gente tá montando. E eu tenho certeza que quando ele estiver tocando, ele vai chamar. Cara, não deu outra. A gente acabou de passar o show pro Oswaldo, o Oswaldo vira e fala assim, vem cá, Sérgio, chega aqui no... O que é? Quer viajar comigo na turnê? Eu falei, pô, vamos nessa, tudo bem. Isso já tem quantos anos? Isso foi em 90. 90. 1990. Ele tinha estourado o Louis Flu em 89, né? Em 90. Aí eu, dali, comecei a viajar com o Oswaldo. Fiquei com o Oswaldo até 1996, quando eu pensei assim, cara, eu preciso tocar com outras pessoas, eu preciso abrir um pouquinho. E o Oswaldo fazia muitos shows, ele fazia 150 shows por ano. Olha. Né? Não era fácil. E aí, cara, eu falei, não, vamos começar a trabalhar com outras pessoas. Aí começamos a montar um show com a Adriana Maciel, esposa do Milton Guedes, e com a Vanessa Barum. E a gente era praticamente a mesma banda fazendo esses 2 shows. O Celcinho Fonseca foi chamado para ser diretor da Adriana Maciel no disco, para fazer a produção musical. E aí naquela, cara, o Celcinho não queria mais viajar, que ele não estava afim de viajar de avião e coisa e tal. Ele virou pro Milton Guedes e falou assim, Milton, cara, eu não sei quem eu boto no meu lugar, tem umas pessoas que o Gil não quer, tem umas pessoas que eu não tô querendo, assim, que a gente tô numa dúvida danada. Aí o Milton falou assim, cara, bota o Serginho que Gil vai amar o Serginho, cara. E aí, cara, a gente tava gravando o disco da Adriana Maciel, aí o Celcinho liga pra casa pra mim, e eu tinha passado por um negócio que eu tava meio chateado. Eu não tava, ou seja, quando eu saí do Oswaldo, eu tava livre pra fazer as coisas, né? Fiz uma viagem num fim de semana. Quando eu volto, tem um recado na minha secretária assim, aqui é da produção da Marisa Monte, a gente queria que você fizesse o show com a gente. Cara, quando eu voltei, liguei de volta, já tinham botado o Davi, pra fazer aquele vermelho, rosa carvão. Sim, né, que é meu disco preferido da vida. Isso, o Caneca entrou lá e aí falou, pô, um cara pra fazer mídia e tudo, ele falou, vou botar o Serginho. Aí não me acharam muito bem. Não era pra ser. Tudo bem, aí, engraçado isso. Olha que veio Um depois, mês né? depois, me aparece o Gil. Quer dizer, a gente também, você vê como é que já tinha uma coisa, né, uma vontade de estar nesse meio, como eu falo, uma escolha de eu estar nesse meio. Então, não foi com a Marisa, foi com o Gil, né? E o que durou 25 anos. Desses 25 anos, 23 anos. E aí acabou que o Milton fala assim, cara, Serginho, quando começar a botar violão, bandolim, cavaquinho, aquelas coisas todas, né? E aí eu fui, aí o Celcinho falou, tem 2 coisas pra te falar. O bandolim que você gravou aqui, como você gravou sozinho, depois a gente botou o resto, a gente queria que você regravasse ele por causa de coisa de afinação, né, e coisa e tal. Tá bom. E outra coisa, você tá sentado? Eu falei, tô. O que houve? Não, você quer fazer a turnê internacional do Quanta no meu lugar? Eu falei, porra, bicho. Claro, né? Vamos. Pensou nem 2 vezes. Aí já saí assim, cara. O Gil quer te ver tocando quinta-feira. Cara, fui lá no Rio, peguei meu Porte Studios naquela época, né? Falei, Celcinho, grava a tua guitarra aqui. Botei o show todo pra rolar, botei um canal pra ele gravar. Toca tudo aí, não precisa botar pedal nem nada, deixa que pedal, depois eu me viro. Aí tá bom, aí fizemos. Gravei e fui pra casa. Aí fiquei segunda, terça, quarta e na quinta de manhã fui viajar. Praticamente 3, 4 dias, assim. A Mônica, eu acordava às 7, 8 horas da manhã, a Mônica me dava café da manhã na boca, me dava almoço na boca, lanche na boca, e eu não parei de tocar 3, 4 dias. Enfim, aprendi 55 músicas nesses 3, 4 dias, do Gil de cor. Cheguei lá tocando igual o Celcinho, né? Eu vou tocar igual o Celso, porque aí não... Aí depois eu comecei, mas e o Gil, essa música aqui, que tal botar um bandolim? Ele, bote um bandolim, que tal um cavaquinho, que tal não sei o que, aí fui botando, aí foi ficando minha identidade ali, né? Que acabou a gente ficando nesse tempo. E você todo depois junto. acabou assumindo também a posição de diretor, né? Isso, musical, de organizar ali aquela gente gig acabou, que é uma das gigs mais talentosas Muito da história da interessante, música. Né? É o que eu falo, o pessoal tem me falado dessa
essa frase que você falou, que é maravilhosa, né? A gente, quando pensa que vai ser diretor musical de uma pessoa, a gente acha que está numa posição, nada, a gente só está na posição de organizar as pessoas. Como é que a gente pode fazer para isso aqui ficar bacana? Essa é a maior habilidade que precisa ter, saber lidar com as pessoas, né? É isso. A gente tinha uma banda, Jorginho Gomes, Arthur Maia, Paulinho Calazans, Raul Mascarenhas, Leonardo Reis, Gustavo de Dalva e eu, cara, o que eu vou fazer? E Gil cantando, como é que a gente vai falar? Olha, gente, olha, né? Aí toca assim, toca assado, não tem vou isso, mandar né? nos caras, não tem como, né? E a gente aprende a fazer isso, né? E eu gosto muito, porque quando eu produzo, eu não gosto muito de mexer na identidade da pessoa, porque você pode tá enganado, entendeu? Porque tem a música da Laura. Como é que a gente pode botar a música da Laura para funcionar, né? E em 2013 eu tive a experiência de você me ajudar, né, na direção musical do meu lançamento, no lançamento do meu primeiro disco. Você chegou justamente nessa posição de organizador, assim, não foi para mexer, tipo, olha, não, isso aqui não tá bom, faz assim, faz assado. Você pegou o repertório, organizou da melhor maneira, conseguiu entender uma ordem que eu e os músicos a gente não tava conseguindo solucionar. O Lelê tava nessa gig, né, Lelê, você lembra? Pô, maravilhoso, tem uns arranjos ali que eu resolveu adoro. E tudo na maior tranquilidade, numa facilidade, assim. Porque essa é a ideia. E a gente ficou, tipo, gente, era isso que tava faltando. E uma coisa que eu gosto muito, né, que não sei, a gente acabou não tendo tempo, que tá bom, grava o ensaio, agora ouve. Aí o pessoal fala assim, mas tá meio bagunçado, né? Pois é, tá bagunçado, como é que a gente pode limpar? Então você trabalhar com todo mundo. Ou seja, eu sempre falo isso, a minha liderança é na base da confiança. Eu confio nas pessoas que eu tô trabalhando. Então, assim, eu não entro naquele negócio assim, o poder é meu, eu que sou o líder, você tem que me ouvir, não tem essa relação. A relação é uma relação de troca. Laura, você tá escutando, Laura, tá? Tá bom, que bom, obrigada. Né? Mas não é isso, né, cara? Eu confio em quem tá comigo. Agora, isso, voltando para Niterói, é uma coisa que eu acho que muita coisa aqui me ensinou isso. Porque Niterói, diferente do Rio, eu fui ver o seguinte, quando você chegou em Niterói, a generosidade de todo mundo, dos músicos e tudo, sabe? A gente falava assim, cara, virava para uma pessoa que estava tocando, virava para ela e falava assim, mas o que é isso que você está usando? O cara, olha, eu estou usando isso aqui, tá no livro tal, estuda isso aqui. Enquanto no Rio, que é minha terra, o pessoal fala assim, é minha terra há 10 anos, depois disso eu virei niteróiense, não tem jeito, né? E aí acaba o seguinte, no Rio tem umas pessoas que você chega, em São Paulo e tudo, o que você tá usando aí? Aí o cara, não, eu tô usando um negócio aí, ninguém fala não. Sim, não tem essa colaboração, né? Não tinha. E a gente tinha que comprar os livros e cada um conseguia comprar um livro, porque cada livro era $100. Naquela época era muita grana pra gente comprar, né? E quando acabava o meu livro que eu tinha comprado, que fosse de guitarra ou de violão, eu já não tinha mais outro para estudar. Aí o que eu fazia? Me empresto de saxofone. E aí a gente estudava saxofone na guitarra. Agora me empresto de baixo. Aí estudava as frases de baixo na guitarra. E isso todo mundo emprestava. Um trocava material com o outro. Chegava assim, pô, o cara tem um material de bandolim, cara. Eu me lembro que na época o Heitor tinha, o TP tinha um material de bandolim. Vai lá na casa dele, passa lá, passei lá. Ele, toma, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Sabe, as pessoas trocavam mesmo material. Eu sinto que é muito assim até hoje. Isso. Quando fui formar minha primeira banda, 20 anos atrás, assim, tinha essa generosidade do tipo, não, vambora, você quer fazer seu trabalho solo? A gente tá aqui, te apoia. E quantas vezes, né, tocando por amor mesmo pra apoiar. E eu lembro de cantoras, amigas, colegas, assim, do Rio, que assistiam isso e ficavam impressionadas. Claro, como é que você consegue ter uma banda profissional nesse nível? Niterói é muito bom dessa nisso. maneira tão colaborativa, né? E isso eu acho que Niterói... eu acho realmente... Niterói, assim, e não é à toa que Arthur brincava, né, porque Niterói o pessoal fala que tem tanto músico, mas porque se ajuda, né, e ele brincava que o pessoal quando falava que tinha o tal pedágio, aquilo ali é cover artístico para entrar em Niterói, eu acho isso maravilhoso, mas é bacana, e é uma terra que acabou ficando respeitada por todos do Brasil, mas pela generosidade que tem. E sem dúvidas o seu nome é destaque nisso tudo e você a gente imprime, conseguiu fazer exemplifica, né, essa ideologia, digamos assim, porque é muito legal todo mundo isso. que convive com você sabe disso. Eu não tive a chance de conviver com o Arthur, mas também ouço muitas histórias, né? Maravilhoso. Era generoso demais também.
dessa generosidade, dessa espontaneidade, que a música é o mais importante, onde o ego a verdade ali. é o que eu falo para as pessoas, é isso. A gente tem que fazer a coisa pela coisa, pro universo. As pessoas que estão fazendo a coisa para ser amada, elas estão sofrendo muito. Então a gente, quando toca, se o cara não quiser bater palma, não tem problema. Se o cara não sabe, a gente faz pro universo. A nossa parte, pegar a música e dar ela pro universo. A gente dá. Se a pessoa não estava naquele momento de receber, a gente não pode sofrer com isso. Porque a gente não faz para ser amado. A partir do momento que você aprende a fazer a coisa pela coisa, né? E não para ser amado, você tem que começar. Sua performance melhora muito. E eu acho isso com as redes sociais hoje tá tão difícil, né? Porque muito tudo em busca de likes e de ser amado no final das contas, mas né? a gente tem que entender uma coisa que eu acho interessante, né? E aí eu trago um pouquinho do Alfred Adler, que é o cara que eu me espelho, tô me espelhando e tudo, que é a minha perspectiva, que é o seguinte: a tarefa do outro me amar é do outro, não é minha. Por que eu falo tarefa? Eu não falo problema, né? Eu falo tarefa porque numa tarefa eu posso te ajudar a me amar, mas se você não quiser, eu não tenho como interferir nisso. O que é possível eu tenho minha tarefa, né? O outro tem essa tarefa é do outro, cara. Se o cara aquela pessoa não gosta de mim, é tarefa dela. Eu não Teve posso algum mudar momento que essa chavinha virou pra você ou sempre foi algo muito natural? Sim. Porque a performance na música é uma coisa muito óbvia, né? Então a gente às vezes acaba realmente esperando esse retorno do público. Isso. Quando é que... E aí tem uma coisa muito interessante. Aí eu vou ter que dar duas coisas assim que ajudaram a modificar. Uma é o seguinte: eu peguei um livro do Gene Simmons chamado Eu S.A. O nome do livro. Gene Simmons é o baixista do Kiss. E no início do livro dele vem escrito assim: desde o início eu sabia que eu não estava lidando com a música, eu estava lidando com o negócio da música. Eu falei, opa, fechei esse livro uma semana pra pensar e sobre pensei essa assim, frase. cara, o que é lidar com a música? Fiquei pensando. Aí eu fui ver vocação, minha vocação. E o que é o negócio da música, né? É como você vende aquele produto que você faz. E aí eu fui ver a porcentagem que eu tinha. Quando eu fui ver, cara, eu tinha 90% de vocação e 10% de negócio da música. Falei, não posso, eu preciso fazer 50% disso, eu tenho que ter 50%. Mas era uma dor muito grande em mim a questão do cobrar, de não fazer a música pela vocação. Não é cobrar dinheiro, é a questão de não fazer só pela vocação, sabe? Pô, eu tenho que fazer pela vocação, é uma coisa de... Não, mas não é... Tudo que a gente faz existe, a coisa e o negócio da coisa. Eu tenho botado o nome à palavra coisa, porque a coisa pode ser música, pode ser... Sim, outras habilidades. Medicina, pode ser qualquer coisa, né? Primeiro, e outro lance é que a gente não pode ser maior que a coisa. Né? A coisa é maior que a gente. Hoje a gente vê as pessoas tentando ser o músico maior que a música, o médico maior querendo ser maior que a medicina, o advogado maior que a advocacia, o político querendo ser maior do que a política, e aí ninguém anda. Fica tudo um sofrimento que se confunde com ser amado. A segunda coisa que eu acho legal é falar do Barry Green, que é um cara que ele fala sobre performance. O que é performance? Performance é a sua técnica, o seu entendimento, o que você sabe, o que você estudou, menos o quê? As interferências. Então, o que faz você ter uma boa performance? É você saber negociar com as interferências, não é só estudar a técnica. Tem um cara ali na plateia que tá me mandando um beijo, tem uma menina que tá gostando de mim me mandando um beijo, tem uma que tá dizendo que tá ruim o show com o rosto, tem um que tá dormindo. Isso são as interferências. Isso são as interferências externas. Né? E ainda tem as internas. O que eu tô sentindo com isso? Então, enquanto você não aprender a lidar com as interferências, você não vai ter uma boa performance e nem vai fazer a coisa pela coisa. Primeiro que eu trabalhando com a técnica do Adler, eu fiz o seguinte... Estamos conversando aqui com o Serginho, psicólogo também, só para lembrar. O que eu faço é o seguinte, algumas pessoas... vou tentar mudar a visão por pouquinho, porque tudo a gente trabalha ao contrário. Tem uma forma ao contrário de trabalhar, né? As pessoas falam assim, eu senti raiva por causa disso, né? Essa pessoa me deixou com raiva. Eu, com o tempo, fui me tornando teleológico. Eu não sei se você sabe o que é isso, né? O etiológico, ele trabalha com a causa, com o que aconteceu, né? Com a história. Eu sou teleológico, eu trabalho com propósito. Eu não trabalho mais com
com a causa, eu trabalho com propósito. Então, para mim, a pergunta não é por quê, é sempre para quê. O que vai vir, não o que já foi, né? Então, a minha primeira pergunta, para que eu tô querendo ser amado? Qual é o propósito disso? Para que eu tô errando? Fiquem aí com esse triplex alugado na mente. Porque se você ficar no porquê, por quê? Porque eu fui tratado assim por não sei quem, por não sei... Aí você vai arrumar um monte de gente responsável. E entra num lugar, às vezes, de vitimização também, né? Aí o pra quê não, é pra quê? Qual é o meu propósito de eu me sentir assim? Então, por exemplo, quando eu tô numa situação, né, que eu utilizo a raiva porque eu tô perdendo meu poder ou perdendo minha situação, eu falo, pra que eu tô utilizando a raiva nesse momento? Então a raiva, ela já não é uma emoção que vem por causa de uma coisa. Ela é uma ferramenta que eu tenho para utilizar para poder chegar ao meu propósito. E aí o que eu faço? Modifico o meu propósito. Olha, e você usa esse método na música, com Agora, músicos. É isso. Eu já tenho estudado isso há 7 anos, 8 anos que eu estou estudando a teleologia. Então eu passo a trabalhar em cima dos meus propósitos. Aí eu modifico isso. Por exemplo, eu estou vendo que a banda está com alguma coisa e tal. Eu não vou ficar procurando por que eles estão assim, né? Eu vou procurar para que eles estão assim. Porque é muito fácil você falar assim, eles estão assim porque eles não estão recebendo dinheiro direito, ou então porque ele não gosta, não sei o que. Não, tudo bem, isso aí, eles estão sendo eles. Mas por que você está escolhendo se sentir assim? Isso só está atrapalhando sua vida, só está atrapalhando sua performance, entendeu? Então, quando você começa a trazer tudo para você como responsabilidade, tudo isso vai modificando. E você consegue perceber o resultado disso, assim, no coletivo? Eu acho. Quando você tá com uma banda... Isso. E cada um assumindo seu lugar, né? Como é que é mas aí o subjetivo a gente entende o que é, mas né? Como é que a gente pode definir o objetivismo? O objetivismo é o quê? A realidade existe independente da sua consciência. Então a gente tem que saber lidar com isso também. Isso aqui é real. A gente tem que saber. Tá ruim. Pô, tá ruim, mas tá legal. Não, tá ruim. Tem que melhorar. E o que pode estar atrapalhando essa performance? O que tá acontecendo com essa banda que ela não tá rendendo? E aí vai por aí. Você tem algum exemplo prático, assim, para trazer pra gente? De repente, na direção de algum programa, que você também faz esse trabalho, né, de direção musical em programas de TV? Faço tudo. Assim, eu quando tô vendo que a pessoa não tá rendendo... porque você não tem como virar pra pessoa e falar assim, vamos mudar o propósito? Não é isso. Você vai... né, nem o paciente você pode falar isso, né? Você vai fazendo de um jeito que você fale assim, mas e aí? Como é que a gente pode fazer para isso aqui funcionar do jeito que você está querendo? O que está acontecendo que você não está conseguindo? Né? Qual é a função? Aí vou fazendo pergunta pra pessoa, a pessoa vai chegando. E ela vai modificando. É um maestro também de emoções ali, né? Isso aqui é o grande barato. Porque, e outra coisa, esse lance de você assumir toda a responsabilidade, ela pode ser cansativa, pode ser duro. Mas tem uma vantagem, que quando a responsabilidade está contigo, você pode modificar. Estando com o outro, você não pode. Tipo, esse trânsito está me irritando. Quem está escolhendo se irritar é você, o trânsito está sendo trânsito. A gente está falando de uma forma filosófica que no meu jeito de vida, cara, eu fui ficando muito mais feliz. Né? Por exemplo, a alegria para mim é uma escolha. Eu escolho ficar alegre, eu escolho ficar feliz, sabe? Porque eu vou procurando, mas para que eu tô escolhendo ficar assim? Qual é o objetivo? Agora, a Mônica reclama comigo que eu tô tão assim, né? Que outro dia eu fiquei doente, cara. Eu falei assim, pra que eu tô ficando doente? E aí, se você procurar, cara, tem alguma coisa que você não queria fazer e você ficou doente pra não fazer, velho. Você bateu o seu propósito, sabe? Bateu sua meta. Olha só. Você entende isso que eu tô? A gente estava conversando, a gente está aqui nos bastidores com a Antonella, que é a netinha do Serginho, que tem 6 anos, e ela estava falando da ansiedade dela de assistir Divertidamente 2, que é um filme que, nesse momento que a gente está gravando, está super em alta, e fala justamente disso. Você falou que não assistiu ainda nem o primeiro, né? Sobre o controle das emoções, como as emoções, às vezes, controlam as nossas atitudes e tal. E aí o primeiro é da menina personagem, ela tá na infância, primeira infância, e agora o 2 já na puberdade. Aí vem novas emoções, a ansiedade, o tédio. E como é que você vai comandando tudo isso
de acordo com cada momento. Né? Quando a gente pensa etiologicamente, é que essas emoções vêm até a gente. Teleologicamente, você fala, vou utilizar essas emoções para bater o meu propósito. Eu vou lá e pego. Esse lance que você está falando que é importante, que é a autorregulação, né? É uma coisa muito interessante. A gente tem que... As pessoas não estão sabendo se autorregular hoje em dia. As pessoas não estão sabendo. Tem muito atravessamento das tecnologias? Você acha que isso contribui? Eu não confio muito, não acredito muito nisso. Eu acho que existe a subjetivação, mas dependendo se o sujeito ou o indivíduo, né, tiver preparado para falar, isso aqui não é bom para mim. Na minha opinião, existe sim uma forma da gente ter o controle da subjetivação. Mas que a gente é muito subjetivado, Sim. O filme chama isso de senso de si, que é você ter uma formação de quem você é, e que acontece desde ali da primeira infância também, e que depois vai sendo atravessado por outras coisas da vida, do social, né? Mas quando você tem esse senso de si muito bem estabelecido, você consegue ter um maior... E isso falando na linguagem musical, desculpa eu te cortar, mas falando na linguagem musical... Não adianta que você não vai tocar igual o Eric Clapton. Não adianta que você não vai tocar igual os guitarristas. Você vai tocar igual a você. Né? Então, não tenta... É bom tirar o que aquele guitarrista está fazendo. Tira para ver o que ele está fazendo. Deixa eu ver o que ele está fazendo. Deixa eu entender como estudo. Deixa eu ver o que está acontecendo. Mas na hora de tocar, você tem que ser você. Faz do seu jeito, né? E quando você acha esse lugar, que esse lugar é seu... Não importa se ele é bom, se ele tem clichê, se ele não tem, se o meu som ninguém está entendendo. Não tem problema, cara. A tarefa de entender do outro. Isso é uma coisa muito bacana que você fala também, né? De encontrar a sua própria música. Isso é o mais difícil, né? E é um né? grande desafio, né? É porque a gente... na formação do ser humano existem muitos clichês prontos, né? O cara fala assim, pô, eu vou ouvir a música tal, aquele tipo de ritmo tem que tocar daquele tipo de nota. Não, cara, tem que tocar as suas notas, não importa. Agora, Serginho, me conta aqui, quero voltar um pouco na história. Quando você tinha 20 anos e inventou de fazer um trio elétrico em Niterói. Isso é muito bom. Tem 2 histórias de trio elétrico maravilhosas. Então, o trio elétrico vem muito antes aí do Expresso 2222, você já estava nessa... Muito. Nessa energia aí. Com 16 anos, eu ganhei minha primeira guitarra baiana. A minha única guitarra baiana que meu pai me deu. Ele fez um sacrifício e me deu a guitarra baiana. Ele comprou uma guitarra baiana Del Vecchio, que é a minha guitarra até hoje, só que eu dei uma incrementada nela e coisa e tal. Que é o seu instrumento preferido, 2, né? Adoro, bandolim, guitarra baiana eu adoro. Então, eu sempre ficava tirando aqueles solos de guitarra baiana e tudo quando era novo, adoro, acho um instrumento potentíssimo. E acabei ficando um pouquinho com essa identidade, porque o que eu achei legal? Não foi só o trio elétrico, o que eu achei legal é que quando chegou essa turma aí, o Armandinho, os Novos Baianos e o Robertinho do Recife, que eles falaram assim, olha, dá pra tocar chorinho com distorção. Eu falei, pô, é isso que eu gosto, cara. O cara, né, misturou, pegou o brasileirinho, botou com distorção, encontrou assanhado. A própria música, né? E aí, cara, eu falei, aquilo ali é maravilhoso. Eu posso tocar os sambas brasileiros com sotaque de Jimi Hendrix, pô, sabe? Isso aí é maravilhoso. E aí a guitarra baiana me trouxe muito esse lado. Foi quando eu tive a oportunidade, fui conhecer um trio elétrico, que a gente foi conhecer, eu e Weber até, e aí montamos o trio elétrico aqui em Niterói, foi praticamente o primeiro a sair na rua com banda tocando em cima, né? Com a gente tocando em cima. E saiu aonde? Na Amaral Peixoto? Não, a gente saía na Praia de Caraí. Na Praia de Caraí. Era a Praia de Caraí, a gente pegava o caminhão e ia até lá no fim e voltava. Então, assim, bem legal, adoro o negócio do trio elétrico. Isso foi em que ano? Ih, rapaz, eu tinha ali uns 20 anos, 80, 81, por aí, né? Eu nasci em 61, 81. E aí, a segunda oportunidade de trio elétrico foi quando a gente estava viajando, e aí, fazendo aquelas turnês da Europa do Gil, e papo vai, papo vem, a gente ficava 3 meses dentro do ônibus juntos e coisa e tal. Aí eu virei pro Gil e falei, Gil, você tinha que fazer um trio elétrico, cara. Aí Gil fala assim... Eu faço trio elétrico no dia que a Armandinho puder tocar guitarra baiana no meu trio, coisa e tal, coisa, isso, aquilo. Eu falei, Gil, você já me viu tocando guitarra baiana? Metido, né? Aí o Arthurzinho veio daquele jeito dele assim, ele toca guitarra baiana pra caramba, e coisa e tal. É mesmo, Sérgio? Não, vamos. Ele falou, então quando a gente voltar,
pra casa da Europa, vamos marcar um ensaio de trio elétrico. Flora, nós vamos marcar aí a Flora. Tá. Aí, cara, montamos lá, escrevi tudo. Jorginho já conhecia a maioria das músicas, né? Escrevi as músicas pra todo mundo. E aí, quando nós fizemos o ensaio, ainda peguei umas músicas do Gil, botei em frevo, né? Ele marcou uns 2 ensaios. Eu adoro ensaiar, Gil, né? Ele marcou uns 2 ensaios. E aí, cara, quando eu toquei aquele trio elétrico, ele... Pede a Flora pra descer aqui pra ouvir. Aí, quando ouviu que a gente tocando aquilo, cara, o pessoal ficou amarradão, cara. Sabe? Flora é a esposa e empresária do Gil, né? Pra quem não conhece. Isso. Que é muito responsável pela organização da carreira dele, né? Muito bem feito até. E aí, o que aconteceu? Aí fomos pra... Ele foi e falou, vamos começar. E ele começou a montar o trio elétrico. E aí levou pra Bahia. Nós saímos com a banda, aí fomos pra Bahia. Aí foi muito legal, porque aí... Teve um momento que a gente saiu com o trio, ainda não estava muito bacana, assim. Depois foi pegando mais a técnica, né? Os caras que sabiam mexer, né? Também no som. E aí, quando a gente saiu, a última vez, então, que foi o Barradão mesmo, que foi um som... Cara, o Expresso tava com um som danado, a gente tocando bem pra caramba. E aí, no final, teve, assim, aquele encontro dos trios ali no Farol, né? A gente aqui na frente da gente, o Armandinho, a Daniela aqui e a Baby, né? E olha, aí, cara, eu e Armando tocamos um rebu, velho. Aí foi pau de guitarra baiana, cara, que o pessoal ficou... Todo mundo assim, né? Não esperava, né? E aí, encontro, né? Esse encontro. E aí, cara, até o Moreno Veloso, ele falou assim, Serginho, a gente não sabia pra onde olhava. Eu tava no meio dos 2 trios, não sabia pra onde olhava. E, cara, e a gente botando aquelas notas mesmo. Aí foi um encontro muito bonito, assim, sabe? Aí eu falei assim, fechei. A ideia do trio elétrico, fechei, né? Cheguei na Bahia, toquei com os caras aqui, né? Incrível. Incrível. E como é que é você aguentar um trio elétrico por tantas horas, essa energia, e ir lá no alto? Eu... Já sabia como era, já tinha o lance, né, assim, de ter tocado em trio, já, quando a gente entra na Praia de Caraí, a gente ia e voltava, já sabia que ficava aquele tempo todo, mas foi engraçado, porque o Jorginho também já tocava há muito tempo, alguns já tocavam, o Gustavo e o Leonardo tudo bem, agora o Arthur nunca tinha tocado, cara. Aí o Arthur começa o trio, ele dançando, daqui a pouco ele tava lambendo o dedo assim, de doendo, né? Aí quando ele viu, cara, já tava com os dedos cheios de bolha, cara. Ele já tava tendo que tocar o baixo com o dedo mindinho pra descansar. E aí depois ele pegou a onda das outras vezes, né? Mas o primeiro ano foi muito engraçado, assim, com o Arthur dele. Gente, imagina, o Arthur Maia, ele... não tinha esse histórico, ele vem mais de outros estilos musicais, né? Mas o Arthur, cara, ele sabia tudo Não de tudo. à toa foi um dos maiores baixistas do mundo, né? Considerado. Ele é uma pessoa sensacional. E eu falei lá na apresentação que você também é musicoterapeuta. Sim. E aí, como é que Essa você é a entrou minha primeira formação acadêmica. Como isso entrou na sua vida e você trabalha hoje em dia com isso também, atendendo pessoas em casa, né? E a função da musicoterapia é muito bonita também, que não tem a ver, é totalmente o oposto da performance, né? É uma ideia de você usar... Não tem o belo musical. Não tem o belo musical, não né? Tem, E como você se encantou por isso? A primeira vez que eu ouvi falar... A gente tinha um conjunto que a gente tocava, aquele Embarca, eu te falei lá com uns 18 anos antes, que virou o Trelé também, que o baixista era o Dante Carnevale, que era marido da Eliane, né? E o Dante... A Eliane, aqui de Niterói. Tudo aqui de Niterói. Isso, tudo aqui de Niterói. E o Dante, cara, ele falou, cara, eu sou musicoterapeuta. Eu falei, que é isso, cara? E foi a primeira vez que eu ouvi falar, foi com 18 anos. E eu tentei ser musicoterapeuta durante muitos anos, fazia a formação, não conseguia. Mas de começar e parar? Não, nunca conseguia, nunca nem tentei, não dava. Aí, cara, quando o Gil entrou pro ministério, aí eu não consegui entrar, 2002, eu não consegui entrar. E aí eu consegui 3 anos depois, 2005, eu consegui. Aí entrei 5, Porque 6, quando 7, ele foi pro ministério, deu um tempo... Eu me inscrevia, eu não conseguia fazer a prova. Eu me inscrevia, não conseguia fazer a prova. E aí eu conversei também com o pessoal lá e falei, olha, eu vou ter que viajar e coisa. Não, pode fazer, Sérgio, pode fazer que a gente prepara todo o material para você, para poder viajar e tudo. E aí consegui fazer a formação. Em 2008 eu me formei. Né? Aí 2020 foi que eu entrei para psicologia. Foi isso. E quando começou a pandemia eu falei, vai ficar tudo parado, entrei na psicologia. E aí essas coisas estão todas interligadas. Hoje você percebe que coloca em ação isso. um pouco de tudo. Dentro desse negócio da música, eu fui estudar umas outras coisas, né? E a gente estuda, tem um nome
do mercado financeiro, que é o custo de oportunidade. Ah, fala sobre isso. Eu não consigo entender esse conceito, gente, direito. O Vai, custo de explica. oportunidade é quando você tem... qual é o seu custo de oportunidade? Por exemplo, eu como músico, o meu custo de oportunidade é alto, porque eu toco violão, bandolim, cavaquinho, banjo, Eu lembro de guitarra, você me falando isso na pandemia, a gente conversando por videochamada. Laurinha, você tem que aumentar o seu custo de Tem que oportunidade. aumentar, Você não pode Agora, ficar só fazendo uma isso. coisa. Como músico, eu posso gravar na minha casa, eu posso produzir, eu posso dirigir, eu posso ser produtor musical, né? Fazer assim, enfim. Várias frentes Várias de frentes trabalho. na música. Aí, fora isso, eu posso ser musicoterapeuta, que eu tenho formação, e eu posso ser agora psicólogo. Eu estou cada vez mais aumentando meu custo de oportunidade. Então, é isso que eu digo. Se a pessoa tem um custo de oportunidade baixo, ela não tem como negociar com nada. Né? Então, o que eu proponho às pessoas? Cara, tem que ter um custo de oportunidade alto. Isso eu explico numa palestra que eu faço sobre saúde financeira do músico. Uma das coisas que as pessoas não ensinam muito no Brasil, que eles pensam assim, você tem que ter educação financeira. Educação financeira é uma coisa, saúde financeira é outra. Por exemplo, quando chegou a pandemia, várias pessoas estavam sem saúde financeira, não podiam ficar sem trabalhar um mês. Entendeu? A pergunta, como é que está a sua saúde financeira? Quantos meses você pode ficar sem trabalhar para bancar a sua vida, né? Se você fala assim, olha, E isso para um músico... tem gente que tem uma semana. E isso para um músico é muito importante, porque a gente trabalha, Claro. às vezes, por demanda. Claro, E claro. você mesmo teve essa experiência de ter turnês e mais turnês, mas tem um momento que para, e aí como é que organiza isso, né? Uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas que elas não entendem é que a gente não é empregado de ninguém. Todas as pessoas são meus clientes. Então, o Oswaldo é meu cliente, o Gil é meu cliente, os meus pacientes são meus clientes. Eu tenho essa relação com eles. Então, a minha empresa tem que atender bem essa clientela. As minhas aulas são os meus clientes. Todo mundo é meu cliente. E os músicos com quem você trabalha, você também enxerga... Eles enxergam como empregado. Eles são Entendi. empregados do artista, sabe? Mas numa banda, os músicos que estão com você são seus parceiros e tem uma mentalidade às vezes diferente, né? Isso. E assim, eu tenho um lado que assim, eu curto muito. Eu, por exemplo, eu gosto de pagar muito bem. Entendeu? Então, geralmente, eles gostam de trabalhar também. Porque eu gosto de trabalhar. Eu sempre falo negócio de pagar bem, tem um negócio que é o seguinte, tem o poder e tem o querer, né? Tem gente que não pode e quer pagar bem, tem gente que quer, mas não pode também, né? E tem gente que pode e não quer pagar bem, né? Não é isso? Tem gente... Aí eu sou muito do querer. Eu quero pagar bem, eu gosto de pagar bem, sabe? E aí você encontra meios também Isso. Essa turma que eu trabalho são maravilhosos. O Oswaldo é um cara que gosta de pagar bem, gosta de pagar logo. Você faz um show com ele sábado, segunda tá depositado, sabe? O Gil também é um cara assim que sempre foi... Agora eu vejo que tem pessoas que não pagam... Pessoas que cobram uma grana e não pagam nem tabela. Porque teve pessoas que eu comentei isso num podcast, ele falava, cara, eu só não concordo com esse negócio de que não pode. Eu falei, cara, mas você não quer pagar bem? Ele, quero, você só não pode, mas você quer. Né? Porque pior é quem pode e não quer. Sim, entendeu? Muitos aceitam pelo status, né, para estar em determinados lugares. Fechar, mas aí é o tal negócio, o que ele faz? Ah, legal, quer utilizar o status do artista, faz negócio com isso, faz dinheiro com isso. Cria uma oportunidade em cima disso, entendeu? Né? Fazer essas coisas, né? Isso é muito assunto pra gente conversar, né? Porque isso Serginho. tudo, por exemplo, saúde financeira, bate exatamente em cima da performance. Eu fico assim, cara, qual o propósito dessa pessoa que ela se sabota? Qual o propósito que ela não consegue ir pra frente? Qual o propósito dela que ela não consegue ser patrão da vida dela? Dono da vida dela, que ela tem que botar sempre uma pessoa como entendeu? E aí o que a gente faz? Como coach, principalmente em música, eu faço isso. Eu vou modificando o propósito da pessoa, sabe? Tirando esse grilo. Porque tem pessoas que não conseguem, né, cara? Assim... É um trabalho de burilamento, né? Também, de pegar aquele talento e o cara se entender dentro daquilo. Agora, a pessoa tem que estar disposta a passar por esse processo, né? As pessoas, às vezes, que eu vou te dar um exemplo sobre como o ser amado tentar, né, como ele te atrapalha. Às vezes a pessoa não gosta de cobrar pra pessoa gostar dele. E aí
você cria uma armadilha, né? Você sente, sabe essa sensação? Pô, não vou cobrar aquele cara porque eu quero que ele goste de mim. Cara, a tarefa de gostar é do outro, mas ele tem que pagar. Aquilo que eu estava falando pra gente aqui quando a gente chegou, a gente é exatamente o que a gente escolheu ser, a gente tem exatamente o que a gente escolheu ter. De amor a dinheiro, de tudo. E aí, por isso que eu falo para as pessoas, não reclame das suas escolhas. Serginho, eu poderia ficar aqui conversando com você muitas horas mais. É muito bom, né? Eu quero trazer, para a gente começar a encerrar aqui o nosso papo, um convidado especialíssimo também, que é uma das nossas pessoas em comum. E ele vai participar desse episódio aqui com a gente. Vou colocar para você escutar. Oi, Laurinha, tudo bem? Fala, Pangaré velho. Que coisa boa estar aqui falando desse iluminado, né? No momento em que você me mandou a mensagem, eu disse, caramba, na verdade a gente está indo aqui, né, para fazer um show lá com o Marvel, em Visconde de Mauá, e o Serginho foi um dia antes. No momento em que você me mandou a mensagem, fazendo o convite, eu estava aqui com a Sônia falando dele, né? Falando assim, caramba, o Serginho deve estar lá, falando aquele monte de besteira, fazendo todo mundo rir. Serginho significa muito para mim, muito, muito, e ele sabe disso. Eu aprendo demais com ele. Um amigo, um irmão, um cara que quando eu tenho alguma dúvida ou tenho algum grilo, Serginho, Pangaré, me fala aí, como é que funciona esse tipo de coisa, o que você faria? É um irmão, um professor, e eu fico muito, muito feliz pelo convite, né? Em estar aqui falando desse cara iluminado. Ele toca sorrindo, olha para mim, dividir o palco com ele é sempre uma alegria. A música que ele faz transmite muito do caráter, né? Do comportamento, dessa alegria que ele tem. Aí a gente sorri também. A gente sorri também. Te amo, Serginho. Beijo, Laurinha, também te amo. E obrigado, Serginho, por tudo. Você significa muito pra mim, tá? Te amo, meu irmão. Beijo. Alô, você que tá chegando agora. Você não pode perder. Sérgio Cavazzoli. Ele me emocionou, né, bicho? Tá Porra, aqui, é tão bacana. com lágrimas nos olhos. Cara, que cara bacana. Flávio Mas, Santos, queridíssimo. Maravilhoso. Grande baterista. É. Que eu conheci assistindo ele tocando com você anos atrás, isso assim. mesmo, E eu olhei pra ele tocando e falei, cara, eu ainda quero tocar com esse baterista um dia. Ele é muito brabo, muito, muito sensível. E aí ele acabou se tornando baterista da minha banda anos depois. E Flavinho, ele tá aqui, ó, enxugando os olhos, super emocionado. Obrigada pela mensagem, pelo carinho. A gente também ama você. Putz. E é isso, esses encontros que Niterói tem. Fiquei aqui emocionado, porque o Flavinho, cara, ele tem um negócio muito bom. As pessoas, a gente estava conversando outro dia, e aí o pessoal falando dos bateristas e coisa e tal, e, né, esse o outro é melhor. Eu falei, cara, ó, pra mim tem 3 caras que eu boto que são os melhores bateristas do Brasil, né? E a gente coloca ali, ó, o Jorginho Gomes, Marcinho Bahia e o Flavinho Santos, esses 3 pra mim, né, cara, olha, são que onda. maravilhosos. Aí quando eu falei isso, pô, ele ficou todo... E a gente tocou esse final de semana mesmo junto, e ele tocou muito, cara. Uma performance assim de primeiro, sabe, de primeira. Ele tava tocando muito bem, eu tava com ele e com o Adalberto Miranda, né? Então a gente fez esse trio, pô, mas, cara, o Flavinho, ele é muito bom, porque também o astral bom pra caramba, sabe? Um cara sensacional. Demais, muito bom de ter por perto, né? E é muito bom estar com ele quando tá no palco, né? Porque quando você fala assim, Flavinho Santos, ele arrebenta, né? Cara, ele toca pra caramba. E também sempre com muita alegria, com muito amor. É um cara que me emociona muito. Demais. Eu tô muito emocionada de estar aqui nesse momento com você. Coisa muito bacana, né? A relação que a gente tem, né? Uma vida que a gente tem, né? Sim. Isso é uma coisa que, na minha opinião, é o que Niterói permite, sabe? Niterói tem muito disso, dessa proximidade, né? Sim, dos encontros. É maravilhoso. Eu não consigo sair daqui de Niterói, né? Nem eu. Acho, né?
Serginho, isso. muito obrigada. A gente acabou não falando dos discos que você está pretendendo lançar, mas olha, para quem está escutando a gente, é só segui-los nas redes sociais, né? Isso. Passa aí o seu arroba do É o arroba Instagram. Chiavasoli. Vamos soletrar, né? Porque esses sobrenomes... CHI AVAZZOLI. LI. É com 2 E's de pizza. Isso, cara. E fala Chiavasoli, Cavasoli. Não, é Chiavasoli, né? Em italiano mesmo é Chiavazzoli. Soli. Pizza, né? Que faz tsk, Aham. né? Mas é Chiavasoli, que é o nome da família da minha mãe, da Esther. Mas eu não tenho no meu nome. Ah, virou o nome artístico. Meu nome é Sérgio Carlos Rodrigues Coelho, porque todos os homens são Carlos Rodrigues Coelho. E a minha mãe é Esther Chiavasoli Coelho. Aí eu peguei o nome do meu avô por parte de pai, de mãe. Parte de mãe. Que lindo ter essa história também, né? Junto com a música, esse sobrenome tão forte, que se tornou tão forte. Cara, ficou um nome tão bonito, né? Sim, que representa a nossa cidade. Apesar de carioca, ele tá mais para niteroense, tá bom, minha gente? Pô, mas muito. E leva o nome também da nossa cidade pro mundo. E a gente agradece muito por isso, Serginho. Eu assino embaixo de tudo que o Flavinho falou. Te amo demais. Obrigada. Obrigado você, obrigado a Cris Fuscaldo, obrigado Leandro, obrigado pelo carinho de vocês todos, sempre obrigado pelo convite. E obrigada, Antonella, por ter ficado aqui com a gente também, essas horinhas, né? Dá um alô aí, Antonella, no microfone. Oi, gente. Não, tá com vergonha. Ela trouxe as filhinhas dela ali, tava cuidando. E eu tô sentada em cima. Aqui confortavelmente no nosso sofá do Estúdio Zimbrum, que apoia a gente nesse projeto, nesse podcast. Muito obrigada, Leandro Bronze, meu amigo amado, que Niterói também me deu. Obrigada, Cris Fuscaldo, da Garota FM Books, pelo apoio sempre. E você que está escutando, eu espero que tenha curtido mais esse episódio. Continue acompanhando a gente, incentivando esse podcast também no Instagram, @eu, você e alguém que a gente conhece. E para saber mais dessa apresentadora que vos fala, é o @Laura Zandonade. E me conta aqui, você já conhecia o Sérgio Chiavasoli? Tem alguém que a gente conhece e você gostaria que eu trouxesse aqui também? Um beijo e até o próximo episódio.